Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Salmos de número 103, versos 1 e 2. E assim está começando o seu programa Deus Fala ao Coração, e convidando para engrandecer, enaltecer o nome deste Deus. Nós queremos saudar a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa desfrutar desta paz gloriosa nesta noite tão abençoada por Deus. Vamos juntos exaltar o nome de Jesus. Neste programa, como sempre, você tem a ministração da Palavra de Deus que estaremos daqui a pouquinho transmitindo ao seu coração, o momento da intercessão, da oração, como também teremos o testemunho que edifica. Deus vai falar com você nesta noite, através desse belo testemunho que você vai ouvir daqui a pouquinho. Também teremos louvor, adoração a Deus, aqui com a cantora convidada desta noite. Então divulgue esta programação, compartilhe, mande para os seus amigos, para os seus familiares, Você que está nos assistindo agora pelo YouTube, compartilhe esta programação com outra pessoa, com seus amigos e familiares, para que eles possam também ser abençoados por Deus. A Rede Brasil tem alcançado já mais de 90 países através da nossa plataforma no YouTube, Rede Brasil Oficial. Então isso é uma bênção. Deus abençoe a você, querido internauta, a você, querido rádio ouvinte. Estamos ao vivo também pelas nossas rádios. E você que nos assiste pela TV, receba aí o nosso abraço, a nossa saudação, em nome do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Que Deus abençoe a todos os obreiros, toda a igreja do Senhor Jesus, aqui no Grande Recife, em toda a região metropolitana, você que está na Zona da Mata, no Agreste, no sertão do nosso querido estado de Pernambuco, você que está em outro estado, em outro país, receba aí o nosso abraço, a nossa saudação em Cristo Jesus. O nosso Deus é maravilhoso e Ele tem feito tantas coisas boas. Nos resta agradecer a esse Pai amado, Pai de amor, Pai de bondade e misericórdia, que tem sido maravilhoso, que tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Você está vivo. A Bíblia diz que Ele é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, verso 25. Agradeça ao Pai por isto. Agradeça por mais um dia. Esse Deus tão bom, tão maravilhoso, tão fiel, que tem cuidado de você, cuidado da sua família. As mãos dele, está estendida sobre você e sobre sua casa. Agradeça ao Pai. Escuta aí. Mais um dia lindo. Oh, glória. Agradeça ao Pai. Você tem muito que agradecer. Eu tenho tanto que agradecer a esse Deus. Agradeça. Diga, Senhor, obrigado. Cante aí também. Se alguém que você ama, agradeça. Agradeça pelo seu viver. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Aleluia, nós não podemos esquecer de bendizer este Deus que é tão bom, tão fiel, tão maravilhoso. Está chegando o momento em que Deus vai ministrar ao seu coração algo tremendo nesta noite. Então, pare agora um pouco. Você que está aí com a sua família, você que está trabalhando também, mas se liga no céu. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Abra a sua Bíblia, vamos ler o texto sagrado, Salmos de número 12. Salmos de número 12. Acompanhe aí na sua tela. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite em nome de Jesus. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado.
O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aqueles para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como palavra refinada, ou melhor, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos e neste momento vamos adorar, vamos agradecer, vamos apresentar você que está enfermo, precisando de um milagre, de uma bênção do Senhor. Pai amado, graças te damos por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, neste programa Deus Fala ao Coração, te agradecendo, Senhor, por mais um dia, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, para adorar o Teu nome, te agradecer, te exaltar, bendizer o Teu nome com toda a nossa alma e o nosso coração. Te pedimos agora a Tua bênção, Senhor, sobre cada telespectador, cada rádio ouvinte, cada internauta, aonde estiver alguém me assistindo, me escutando neste momento, que as Tuas mãos estejam alcançando, favorecendo, abençoando, curando, Senhor, aqueles que estão doentes, trazendo alegria para aquele que está triste, desanimado. As lutas, os problemas, as adversidades da vida são tantas, Senhor, que muitas vezes vem o desânimo, vem o esfriamento espiritual até, mas eu te peço nesta noite renovação sobre esta pessoa, sobre esta casa, sobre esta família. Te peço ainda, ministra ao nosso coração a Tua palavra neste momento. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esse Deus, Ele sempre tem uma palavra ao coração que está carente, precisando ouvir. Jesus foi quem disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você precisa alimentar a sua alma e eu creio que Deus tem este alimento para o teu coração nesta noite. Então, reúna aí a sua família, se você pode. Vamos sentar. Vamos, neste momento, nos debruçar, quero dizer, sobre esse livro sagrado. E vamos ver o que Deus quer ministrar ao coração de cada um de nós nesta noite feliz. Salmos de número 12. Você que chegou agora, a nossa leitura está no Salmo 12, que é composto de apenas 8 versos. E este Salmo de número 12 é um salmo classificado como Salmo de Lamentação e a sua autoria é atribuída ao rei Davi. Davi, que escreveu praticamente mais da metade dos salmos, ele escreve esse salmo como um grito pedindo socorro, livramento a Deus de opressões que ele estava sofrendo por parte de ímpios que não temiam a Deus e que estavam ao ponto de destruir a sua vida. Esse salmo de lamentação, repito, ele começa no versículo 1, verso 1, exatamente expressando uma necessidade de um livramento de uma forma urgente. Olha como diz o verso 1, a parte A. Salva-nos, Senhor. Ele começa desta maneira, salva-nos, Senhor. E se você ler na Bíblia, Nova Versão Transformadora, a NVT, você lê o seguinte, socorro, Senhor. Não é? E outras Bíblias também você vai encontrar exatamente dessa maneira. Eu vou ler aqui. Bíblia Viva, né? Eu gosto muito de usá-la aqui e fazer comparações de texto. Salmos 12, olha como é que começa.
Salva-nos, Senhor, né? Essa versão aqui diz, pede por salvamento, que é o mesmo que um livramento. É um pedido de socorro de alguém que está precisando de uma intervenção urgente de Deus na sua vida. Então o salmista está precisando de uma intervenção de forma urgente. E antes de prosseguir nesta noite, eu gostaria inclusive de dizer a você que está me ouvindo, me assistindo agora, que diante das adversidades, diante de perseguições, momentos de perigo, momentos de aflição na vida, não há outro caminho mais certo e seguro de que o caminho da oração, do clamor a Deus. Davi está vivendo um momento difícil, sim, mas ele clama, ele diz, Senhor, salva-me, socorre-me. Você lembra do Salmo 46? Lá está uma verdade expressa, todos conhecem, todos gostam, né, de citar esse salmo belíssimo, quando diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então este Deus é aquele que socorre, que está bem pertinho de nós como socorro nos momentos de tribulação. Eu não sei qual é a tribulação, a aflição, a luta que você está enfrentando na sua vida, mas eu quero dizer de início nesta noite para você que a saída para esta situação está em Deus. E se você reconhece isso, clame a Ele, peça o socorro dEle, clame pela intervenção de Deus, que Deus vai chegar. O grande problema é que às vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso modo. Clame a Deus, Deus vai te ouvir. Davi está enfrentando homens perversos, homens ímpios, que diz a Bíblia Sagrada que estavam por todas as partes. Versículo 1, porque faltam os homens benignos, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Davi está dizendo o seguinte, eu estou cercado de homens que na sua maioria são perversos. Ele diz aqui, são poucos os homens benignos, os homens bons. A maioria de que está em minha volta somos perversos, homens de má índole, homens dominados pelo pecado, homens injustos e que estavam perseguindo Davi. É interessante nós observarmos que nos versos 2 ao 4 também, ele apresenta a condição moral dessa gente. Veja o que ele diz, versículo 2, cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Ou quem é Senhor sobre nós? Veja a condição moral dessa gente. Pessoas perversas, porque a Bíblia diz, faltam homens benignos. Se não havia homens benignos, então o que mais tinha de sobra eram homens maus, perversos, que diz aqui no versículo 8, ímpios, versículo 8, os ímpios circulam por toda parte. Os ímpios circulam por toda parte e diz mais, né? Quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Queridos, Davi está vivendo uma situação que não é muito diferente da nossa. Pessoas que não tinham compromisso com a verdade, porque aqui o texto diz que falam falsidade uns com os outros. Falsidade é uma qualidade do que é falso, do que não é verdadeiro, né? Contrário à verdade. E é interessante nós observarmos que a falsidade ou a mentira, ela está associada ao diabo. Ele é o pai da mentira. Ele é aquele, né, que enganou a Eva e Adão lá no jardim, que ainda hoje ele continua enganando as pessoas. Então a falsidade, alguém que comete atos de falsidade ou fala falsamente, está se assemelhando ao diabo, ao nosso adversário. E no contexto aqui eram pessoas que estavam procurando vantagens pessoais ou de uma forma proposital queriam prejudicar os outros, né, com palavras, prejudicar o rei Davi, já que
acredita-se que ele é o autor desse salmo. E a falsidade ela é terrível porque ela traz consequências. A falsidade traz consequências tanto para quem pratica, como também para quem é vítima. Por exemplo, as consequências para quem é vítima de uma falsidade. Além de ela ser enganada, algumas vezes ela sofre a decepção quando descobre que a outra pessoa não foi verdadeira com ela. Então, veja, além dela estar sendo enganada, ela está agora também sofrendo uma decepção. Pense aí Jacó, né? Jacó, quando os filhos dele fizeram aquela trama sobre a vida de José, dizendo que José havia sido morto, eles levaram aquela túnica ensanguentada, levaram para Jacó e contaram uma mentira como sendo verdade, dizendo que Jacó havia morrido. Uma fera o tragou. Já imaginou como foi triste para Jacó? Viver acreditando por muitos anos em uma falsidade, em uma mentira. Mas veja como, eu imagino, foi triste para ele saber a notícia de que seu filho morreu. Mas eu acredito que mais triste foi para Jacó saber depois que tudo aquilo era uma armação, era uma mentira, e seus filhos tinham mentido para ele. Então, imagine a decepção que Jacó teve com seus filhos, que haviam lhe contado uma mentira e que por muitos anos ele viveu enganado com aquela informação. Então, quem é vítima da falsidade, ela sofre de todas as formas. E você pode imaginar, e quem pratica? Vai sofrer alguma coisa? Sofre. Sofre o descrédito, sofre o juízo de Deus, que é o mais duro. O descrédito, porque quem vai acreditar numa pessoa que o tempo todo ela age com falsidade, fala mentiras, ela perde o crédito, perde amigos, perde a confiança. E o pior de tudo, o juízo de Deus está sobre ela, e eu vou lhe mostrar nessa noite que Deus julgará aqueles que são falsos, aqueles que têm lábios lisonjeiros, que aparece aí no texto. Lábios lisonjeiros, versículo 2. O que é lábios lisonjeiros? É mesmo que lábios bajuladores. O que é bajular? Ou lábios bajulador? São os lábios suaves. É o indivíduo que não tem sinceridade e ele fala suavemente para agradar os outros a fim de obter vantagens ou honra em suas palavras, né, que são suaves, mas que pode prejudicar e até mesmo matar. Esses são lábios lisonjeiros, lábios escorregadios, lábios que às vezes têm uma palavra assim macia, agradável, mas que na verdade ele está falando daquela maneira porque ele quer ganhar, conquistar, receber honras e até mesmo vantagem naquilo que ele está fazendo, mas que na verdade não tem nada verdadeiro, né, naquilo que é falado. Outro termo que aparece aqui é coração dobre ou dobrado. É o mesmo que o coração fingido, né? Strong diz que é o coração fingido. E de acordo com Champney, eu gosto que ele diz o seguinte no comentário, que literalmente diz coração com diversos tipos. No hebraico é essa a ideia de coração dobrado que aparece aqui, é o mesmo que coração com diversos tipos. Ou seja, é aquela pessoa que pensa ou faz uma coisa agora, mas algo diferente pouco tempo depois. Você conhece alguém assim? Que em um momento ele está falando algo, afirmando, mas daqui a pouco ele já está falando outra versão ou agindo diferente. Ele fala aqui de uma maneira, mas as suas ações não correspondem com o que ele fala. Então são pessoas que têm um coração fingido, digo, como diz aqui no original, né? Coração de diversos tipos. Ele se comporta de acordo com o que for mais conveniente para ele. Queridos, por que eu estou trazendo essa palavra? Porque tudo isso pode nos alcançar. No meio da família, por exemplo, pode acontecer estas coisas. Que coisas? Pessoas que agem com falsidade, pessoas que agem com um coração dobrado ou dobre, como diz aqui, lábios lisonjeiros. E nós precisamos entender como se posicionar diante de tudo isto. Porque a língua ela tem um poder de dar a vida, mas também de matar. Curar, mas também ferir.
o sábio Salomão, ele fala muito sobre a língua no livro de Provérbios. E nós entendemos que esse pequeno membro, né, que lá em Tiago capítulo 3 também diz que tem um poder tremendo, né, assim como uma faísca incendeia um grande bosque, um pequeno bosque, né, ou um grande bosque, quer dizer, né? Vamos ver aqui, Tiago 3, não custa a gente abrir a Bíblia para falar corretamente, como o nosso pastor diz, abre a Bíblia, abre a Bíblia. Tiago capítulo 3, versículo 5, o texto é longo, mas eu vou ler apenas o verso 5, que é o que eu citei. E assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ou seja, uma pequena faísca pode incendiar um grande bosque. Uma palavra que é dita, às vezes de forma intencional, né, querendo prejudicar alguém, ou até mesmo de forma caluniosa, porque tem pessoas que mentem ou falam falsamente, já com a intenção de prejudicar a pessoa, alguém. O caluniador, por exemplo, ele age assim, ele é aquele mentiroso que sabe que o que ele está falando é mentira, mas ele quer falar porque ele quer prejudicar a pessoa. E Deus abomina isto. Veja, Provérbios 6, versículo 16, estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos, né? Veja, a 7ª o Senhor abomina. Qual é a 7ª? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. No seio da família, na sociedade e até na igreja, nós estamos convivendo entre pessoas falhas, fracas e muitas vezes até posso afirmar sem caráter, que podem agir como estava acontecendo aqui nos dias de Davi. Lábios falsos, lisonjeiros e coração dobrado. E você, o que é que você deve fazer com isso? Vamos aprender com Davi? Primeiro, escute aqui. Diante de tudo isso, como é que Davi vai reagir? Ele clama a Deus. Ele está orando, verso 1, digo, parte A, salva-nos, Senhor, socorre-nos, como diz outra versão. Davi está clamando a Deus, pedindo ao Senhor que Deus haja, pedindo o socorro de Deus, porque aquela gente está soprando, querendo ver a queda de Davi. Como está no versículo 5, ele está clamando. E aí você encontra uma resposta no Salmo de número 12, da ação de Deus, porque Deus é um Deus que não se deixa escarnecer, e a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Deus não se deixa escarnecer, porque aquela gente era tão perversa, que chegava a dizer o seguinte: a língua é nossa, com os nossos lábios prevaleceremos. Quem é o Senhor sobre nós? Em outras palavras, estava dizendo o seguinte: a língua é nossa, os lábios são nossos, e a gente diz o que quer, fala o que quer, e ninguém vai impedir, ninguém é Senhor sobre nós. Você já ouviu alguém dizer assim: a língua é minha, a boca é minha, eu falo o que eu quero? Você já ouviu? Pois bem, era essa gente. A boca é minha, eu falo o que quero. E é. Existe um Deus nos céus que ainda sabe como tratar com pessoas falsas, mentirosas, lábios lisonjeiros, língua soberba, né? Porque aqui fala soberbamente. Existe um Deus nos céus que ainda sabe como tratar, e você não tem que fazer nada. Você não tem que dizer nada, tem que orar. Os seus argumentos não vão resolver. O Deus que você serve, ele vai intervir quando você dobrar os joelhos e clamar pelo socorro de Deus. Esta palavra nesta noite, ela tem endereço certo. Eu sei que tem muitas famílias que estão sofrendo. O diabo está entrando em lares, em casas, onde alguém, por falta de vigilância ou de temor a Deus mesmo, está falando o que não deve, pronunciando palavras grosseiras, ferindo com palavras, falando com falsidade, não há sinceridade no coração.
Mas o Deus que age, ele está atento, ele está ouvindo tudo isso. E Deus ouviu o que aquela gente disse. E ouviu a oração de Davi. Porque Davi não vai resolver do seu jeito, ele vai clamar, verso 1, socorre, Senhor. Olha o que é que Deus diz que vai fazer, verso 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. O Senhor, Davi não está dizendo, eu vou lá cortar a língua dessa gente. Não, nada. Quem é você para cortar a língua de ninguém ou fechar a boca de ninguém? Deixe que falem. Um pastor amigo meu sempre diz, né? Quem tem boca fala o que quer. Deixe que falem. Mas saiba de uma coisa. Deus vai tratar. Diz aqui o texto, o Senhor cortará os lábios. Deixa Deus fazer juízo. Deixa Deus fazer justiça. Deixa com Deus. Não precisa você querer explicar, tomar satisfação, argumentar com quem é perverso. Com quem diz, ninguém manda na minha boca, ninguém vai me controlar. Quem é o Senhor sobre mim? Deixa com Deus. Deus gosta de tratar com esse tipo de gente. Deus sabe como agir. Você tem apenas que orar e deixar nas mãos de Deus. Porque Deus, ele vai chegar e vai agir. E a providência de Deus vai fazer aquilo que você nem imagina. Deus tem suas maneiras. Deus sabe como marcar encontro com o homem. Homem de coração duro, pessoas de coração e de língua perversa. Talvez eu esteja falando agora a uma mãe, a um pai, que tem ouvido, quero dizer, quem sabe um filho rebelde que você já orientou, já ensinou e quem sabe até criou no ensino da palavra de Deus e hoje está aí rebelde. E dizendo, ninguém manda na minha vida, ninguém manda na minha boca, ninguém domina a minha vida. Querido pai, querida mãe, não fica triste. Vai para o altar, dobra os joelhos. Deixa na mão de Deus. Deus sabe como fazer, Deus sabe como tratar. Talvez é o teu marido que já te fez sofrer tanto. Ora, clama que Deus vai agir. É alguém que está te trazendo mal lá do trabalho. Aí no seu ciclo de amizade é alguém que está te ferindo. Deixa com Deus, clama e diz, Senhor, me socorra. Toma uma providência. Não peça para Deus matar ninguém. Se Ele quiser, Ele mata. Mas muitas vezes Ele não quer matar, não. Ele quer tratar e ainda mais preparar uma mesa para você se sentar com o seu inimigo lá. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Você não lê sempre, né, o Salmo 23? Então, não diga para Deus o que é que Ele tem que fazer, apenas ore e deixe nas mãos do Senhor. Davi está clamando porque ele está confiando e Deus está dizendo, eu vou cortar os lábios mentirosos. Então, deixa com Deus. Não ameace, não fique com ameaça não. Dizendo, Deus vai cortar teus lábios. Não, não, deixa. Apenas você ora, entenda, o conselho é orar. Eu estou dizendo, não tome satisfação com ninguém, deixa nas mãos do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer. Então Deus promete agir com justiça. Quando Deus diz que vai cortar os lábios aqui, Deus está dizendo, eu vou agir em favor daqueles que eles estão procurando o mal. Glória a Deus, isso fala da intervenção de Deus na vida de alguém que se acha invencível. Feito Paulo, né? Paulo era tão duro, tão bruto, tão mau, que ninguém queria pregar nem para ele. Até Ananias ficou receoso quando Deus mandou ele lá. Vai lá orar por ele. Aí os Atos 9, verso 15, né? 16, Ananias diz assim, Senhor, muito tenho ouvido acerca desse homem. Quantos males ele tem feito a teu povo. Ele está aqui com carta. Ele veio prender os crentes. Aí o Senhor diz, vai, ele é para mim vaso escolhido. Ele nem sabia que Deus já tinha transformado. Sabe por quê? Porque Paulo era mau. Atos 22, Atos 26, e Atos 9, esses 3 capítulos falam da conversão de Paulo e nesses textos mostra que ele obrigava o povo a blasfemar contra Deus. Era um homem mau, mas Deus foi lá e marcou encontro com Paulo. Deixa com Deus. Queridos, Deus promete agir, versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido do necessitado, ou dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Veja, já que os inimigos
desafiaram, dizendo: quem é o Senhor sobre nós? Aí Deus diz: eu vou me levantar. Tinha crente orando, Davi estava orando, e Deus se levanta, primeiro, para mostrar que ele se importa. Se importa com quem? Deus se importa com os menos favorecidos. Verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Deus está dizendo: aqueles que não tem ninguém por ele, eu vou me levantar e vou defender. Aleluia. Por causa da opressão do pobre e do gemido necessitado. Deus não estava tão preocupado com os ímpios, mas sim com o sofrimento dos pobres. Entendeu? Você pensa que Deus se preocupa com os zombadores, aqueles que se levantam para até mesmo zombar e falar mal de Deus? Isso não aflige Deus. Deus é o mesmo. Só por que Deus se levanta? Por causa do gemido de alguém. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Deus está dizendo: eu não estou me levantando, não é por causa dessa gente não, deixa eles falar o que querem. Agora, por causa do meu povo que está sofrendo, aí eu vou me levantar e vou agir, vou tomar providência. Esse Deus é o Deus que se levanta. Levantar-se aqui fala de uma decisão, agir, entrar em ação. Deus está dizendo: eu vou entrar em ação por causa de alguém que está sofrendo, que está sendo oprimido, que está sendo maltratado, que não tem ninguém por ele, é pobre, é necessitado. Eu me coloco como advogado, eu vou agir por ele. Você crê que Deus é o teu advogado fiel? Você crê que Deus entra com você nessa guerra e ele te defende? Você não tem ninguém por você. Você pode estar incluído aqui. Alguém que está sendo oprimido, alguém que é pobre, necessitado. Aí Deus diz: eu vou agir. Alguém que está gemendo, alguém já disse que o gemido é o limite entre a dor e o sofrimento. Entre o sofrimento e a dor está lá o gemido. Quando faltam palavras, quando você está enfrentando uma situação de dor intensa, vem o gemido. E às vezes tem um gemido que posso chamar de gemido da alma, quando a alma está oprimida. Às vezes não é um sofrimento, você não está doente fisicamente, você não sofreu nenhum corte, nenhuma queda, nenhuma pancada que lhe causou dor, mas a alma, ela também dói. A alma sofre com as tribulações. Me lembro agora de um salmo de Davi também, que estava assim. A alma dele, o coração dele estava doendo. Salmo 55, verso 4. O meu coração está dorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobreveio, e o horror me cobriu. Veja, o meu coração está dorido dentro de mim. Tem hora que o coração, que fala aí dos sentimentos, emoções, está ferida. Há uma dor que ninguém cura, que palavras de amigo não cura. Essa dor que está lá dentro, somente Deus, Ele entende e sabe tratar. É quando vem as lágrimas, a angústia, quando você até sente aquelas ânsias de morte e o desespero toma conta e o teu coração parece que vai explodir, tua pressão sobe, teus nervos ficam à flor da pele, como é dito. É nesta hora que você está precisando de um socorro de Deus, porque só Ele entende essas coisas e somente Ele sabe tratar. Oh, glória a Deus! Jesus está aqui, Ele está aí também, Ele está tratando das tuas dores, das tuas feridas. Você está precisando de um socorro e Deus se apresenta como teu socorro nesta noite. Aleluia, me levantarei. Quando? Agora. Me levantarei agora. Deus quer agir agora. Deus está agindo agora. Tem coisas que Deus não deixa para depois. Tem coisas que Deus tem pressa. Então esse texto mostra que Deus se importa, que Deus cuida e protege os seus, que Deus se levanta. E quando Ele se levanta, muitas coisas acontecem. Glória a Deus, os inimigos são derrotados, tem livramento, tem milagre, porta se abre, o nome dele é glorificado, ele vai se levantar.
Eu vou encerrar, estamos chegando aqui à conclusão desta reflexão. Isaías 33, versículo 10. Olha o que diz. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. 3 vezes aparece a expressão agora, aqui em Isaías 33 e 10. Que no original quer dizer, este é o momento. Deus está dizendo, chegou o momento, eu vou me levantar a mim mesmo. Eu vou me levantar, eu serei exaltado. Eu disse e repito, Deus vai se levantar na terra porque Ele quer ser exaltado, glorificado. Teus inimigos não vão prevalecer. O tempo de Deus agir está chegando. Ou chegou, já chegou. Acredite nisto. Salmos 102, eu vou ler ainda. Salmos 102, versículo 13. Diz assim: Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Você crê assim? Que o tempo determinado já chegou? Deus está se levantando. Deus está entrando em ação. Deus está tomando decisões. Aleluia! Deus está agindo porque o tempo determinado chegou. Se prepare, porque coisas novas de Deus vão acontecer. A Bíblia diz em Isaías 43 e 19, eis que farei uma coisa nova. Deus tem métodos, maneiras, meios de agir, que o homem não entende. Você não está entendendo nada. Você não está compreendendo o que está acontecendo. Mas Deus está se levantando por causa do teu gemido, minha irmã. Irmão querido, que está me assistindo agora, somente Deus vê as noites que você passa em claro. E muitas vezes o gemido da tua alma é tão intenso que se você não tivesse equilíbrio, você gritava. Você gritava para o mundo ouvir. Mas Deus tem te dado uma graça e um equilíbrio para suportar isto. Que mesmo a alma em desespero, o coração desesperado, Deus está te dando graça para você suportar. E eu profetizo nesta noite, pela palavra de Deus, Deus está se levantando. Deus vai tratar com alguém. Deus vai agir na vida de alguém. Deus está tomando providências na vida de alguém. Não vai ficar desse jeito. Toma posse da palavra. Glória a Deus. O tempo de cantar chegou. Se alegre em Deus. Guarda esta palavra. Vai ficar tudo bem. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. Queridos, nós iremos para o intervalo, mas antes, com esse coração, quem sabe você aí recebeu de Deus, está aí se alegrando. Vamos se alegrar mais ainda? Vamos de louvor, vamos adorar a Deus. Irmã Clara Avelino, cantora Clara Avelino. A convite aqui da Rede Brasil, do programa Deus Fala ao Coração. Vamos louvar. Irmã Clara, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar o Senhor. Amém. Adore a Deus aí na sua casa. Oh, aleluia, glória a Jesus. Adore ao Senhor conosco. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Quantas vezes perguntei para Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Aleluia! Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores.
bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, aleluia, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Escute, pois tu olhas o vento e diz, filho, isso é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz, filho, isso é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, oh glória! Tu mesmo lutarás por mim. Por quê? Porque a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Aleluia! Os pensamentos do Senhor na tua vida são maiores. Aleluia! Glória a Jesus! Escute isso. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergou, ele viu além daquela dor. Faz-me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou. O Senhor nunca te abandonou. O Senhor nunca te abandonou. Aleluia! Ele nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos são maiores. Aleluia! Maiores e maiores, são bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os seus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Faz-te ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou. Eu sei que nunca me abandonou. Sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Estamos de volta aí com o seu programa Deus Fala ao Coração. Como é bom deixar que o Espírito Santo de Deus ministre ao nosso coração a palavra, o louvor. E daqui a pouquinho ele vai falar com você também através do testemunho. Mas eu quero lembrar você nesse momento que você pode mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp 081-9226-6009. Você pode mandar mensagem em áudio de até 1 minuto e 30. Se identifique, diga a cidade de onde você está falando e mande aí a sua mensagem. Seja seu pedido de oração, seja uma palavra de agradecimento, um testemunho, não é? Vamos juntos fazer a programação do Deus Fala ao Coração se tornar mais agradável. Então compartilhe aí esse número 9226-6009, o nosso DDD 081. A nossa saudação ao nosso pastor Ailton, o pastor Ailton José Alves. Deus abençoe o nosso pastor presidente, a sua esposa, não é verdade?
nossa gratidão por estarmos aqui, né? Deus abençoe o pastor. Também uma saudação especial aos irmãos que estão ali na área 67. Deus abençoe os presbíteros, diáconos, auxiliares, né? Toda a igreja, nossos jovens, crianças, idosos, não só da área 67, mas de todas as áreas aqui do Grande Recife, de toda a região metropolitana, de todo o estado de Pernambuco. Você que está nos acompanhando agora em outro estado, você que não é crente, você que é de outra igreja, de outra denominação, receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão pela sua vida, né? Você que está aí nos acompanhando. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. Queridos, vamos ouvir agora o que foi que Deus fez na vida da irmã Thalita Melo. Esse Deus é um Deus de milagres, um Deus que opera maravilhas. Maravilha é algo extraordinário, é coisa grande. Esse Deus faz coisas grandes. Por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você crê nas coisas grandes de Deus? Então clame a Ele que vai ter resposta e Ele vai fazer aquilo que você nem imagina. Pare agora. Vamos ouvir com muita atenção, vamos assistir aí o testemunho, esse relato do que Deus fez. Irmã Thalita, acompanha aí. Paz do Senhor, meu nome é Thalita Melo, sou da congregação em Benfica e hoje estou aqui para contar um pequeno testemunho de um milagre que Deus fez na minha vida. No meu aniversário, eu estava indo para a igreja e no caminho eu já nasceu aquele desejo no meu coração de ouvir a voz do Senhor. E quando eu cheguei no estacionamento da congregação, era uma consagração e o meu coração ardeu em pedir naquele dia, que era o dia do meu aniversário, um presente ao Senhor. Mas eu não queria nada que fosse material. O meu desejo era só que o Senhor falasse comigo. E eu desci do carro, abri a porta, olhei para o céu e falei: Senhor, fala comigo hoje, é o presente que eu te peço, é que o Senhor possa falar comigo nessa consagração. A consagração é um culto onde a gente vai em jejum para que o Senhor ele possa trazer algo que a gente almeja, que a gente precisa, e também em forma de adoração a Ele. E naquele dia, quando eu desci do carro, entrei, a gente cultuou, como de costume, mas o culto foi uma bênção. Eu tinha dito ao Senhor antes de descer do carro que eu não queria que o Senhor falasse comigo através do pregador, né, que estava dando aquela palavra, que o Senhor também fala através da sua palavra, mas eu queria que o Senhor usasse uma pessoa que viesse até mim e falasse para mim algo da parte dele. E passou todo o culto e o Senhor não trouxe ninguém para falar comigo. E naquele momento, quando a gente estava em pé, já na oração para terminar o culto, eu falei: Senhor, eu te agradeço. Mesmo que o Senhor não fez aquilo que eu pedi, mas eu sou grata, eu estou feliz por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e isso já é um presente. E naquele momento eu vi que uma pessoa se levantou, um irmão se levantou no meio da congregação e veio falando em línguas estranhas, tomado pelo Espírito Santo de Deus. E passou direto, e eu pensava até que era para mim, me alegrei, mas ele passou direto e eu vi quando ele pegou uma irmã e voltou. E aí quando ele voltou, ele chegou até mim, me pediu para que a irmã colocasse a mão na minha barriga e ele começou dizendo assim, que Deus estava naquele momento me curando e colocando uma semente em meu ventre. E no momento que ele falou aquilo, na mesma hora eu disse: não, Jesus, não foi isso que eu te pedi. Ao mesmo tempo eu disse: ai, Deus me perdoa, porque eu estou dizendo que não foi o que eu pedi. Porque o meu desejo era que ele dissesse: filho, eu estou contigo, eu te amo, era o que eu queria escutar do Senhor. E quando ele disse que ia me dar uma semente, olhando, né, toda a situação que a gente estava financeiramente falando, com relação também à questão de ajuda de uma mãe e de um pai, que todo mundo mora mais distante da gente, eu fiquei muito preocupada. E o meu esposo até comentou depois que ele no púlpito nem creu naquela palavra, né? Porque a gente dizia: não, eu não quero. E a gente tomava todos os cuidados possíveis para que isso não acontecesse, porque a gente sabia, né, a nossa situação financeiramente falando, enfim. E aí naquele momento eu fiquei grata pela palavra que o Senhor tinha me dado,
Mas eu não tinha prestado atenção em um detalhe que o Senhor tinha falado, que era justamente a questão da cura. E passou-se os dias, Deus ainda usou outras pessoas, dizendo, também confirmando a palavra, que iria mandar uma semente, e aí eu descobri que estava grávida. Eu não acreditei, né? Nesse dia que eu descobri que estava grávida, não foi nenhum teste, na realidade, de gravidez. Eu estava querendo emagrecer, fiz um chá, 1 litro de chá de hibisco, quem é mulher sabe, que gosta de fazer chá, né, para emagrecer. E quando eu fiz aquele litro de chá, a gente sabe que esse chá ele pode causar aborto, eu senti fortemente alguém me dizendo assim, não tome, você está grávida. E eu olhei assim, eu disse, não, Jesus, eu não estou grávida. Meu Deus, eu acho que eu estou ficando louca, porque eu não estou grávida, porque eu estou pensando isso. E aquilo me falava mais forte, cada vez mais, não tome, você está grávida. E eu disse, é melhor eu jogar fora do que arriscar e tomar esse chá e desobedecer ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando comigo mesmo, eu acho que eu estou ficando louca, eu acho que eu não estou grávida. E naquele dia eu comecei a fazer teste de gravidez. E não aparecia nada, mas eu olhava para o teste, ninguém via nada, mas eu via algo no teste, a linhazinha que era como positivo. E todo mundo que eu mostrava dizia, não, Thalita, não tem. Mas eu vi aquela linha no teste dando positivo. E eu disse ao Senhor uma vez no banheiro, Deus, se realmente eu não estiver grávida, eu preciso ir a um psiquiatra porque eu não estou bem. Então, com o passar dos dias, eu não falava nada para o meu esposo, né? E teve um dia que eu senti, né, um enjoo e eu disse, não, meu Deus. E fiz um teste e vi que estava uma linhazinha bem fininha, né? Eu acordei, fiz o teste, vi que estava uma linhazinha fininha, mostrei para ele disse, não, isso aí não é gravidez, porque ele não acreditava, ele dizia, isso é uma variação hormonal. E eu disse assim, olha, vamos fazer um exame de sangue. E aí a gente fez um exame de sangue e realmente deu positivo, né? A taxa do hormônio deu bem baixinha, que até a médica perguntou como eu tinha descoberto tão cedo, porque estava tão baixinho aquele nível lá do hormônio. Eu disse, foi o Senhor quem me disse que eu estava grávida. E a partir dali eu esperei um tempo a mais, porque a médica me aconselhou a esperar um tempo a mais para poder fazer a ultrassom, porque era muito novinho. Então, para que eu não tivesse algum problema nesse exame, né? Ela disse, olha, ainda não está tudo formado, então pode alguém dizer que está faltando isso, aquilo outro, então é bom esperar um pouquinho mais. E eu esperei o tempo que a médica pediu e fui para o exame fazer. Nesse dia meu esposo não pôde ir comigo, eu fui com uma amiga minha. E quando eu cheguei lá no consultório, a médica, quando eu estava fazendo o exame, ela olhou para mim e disse, você fez alguma cirurgia recente? E eu disse, não, eu não fiz nenhuma cirurgia recente. Aí ela fez, não, você fez uma cirurgia recente. Eu disse, não, doutora, eu tive uma cesárea, mas eu não fiz nenhuma cirurgia recente. Ela disse, não, aqui tem uma cicatriz de uma cirurgia recente. Aí eu lembrei da palavra, minha amiga começou a dar glória dentro lá da sala e eu fiquei emocionada. E eu lembrei da palavra que o Senhor disse assim, eu estou te curando e estou colocando a semente. Esse é o Deus que fala e cumpre. E eu louvo a Ele e agradeço a Deus pelo presente que o Senhor me deu, que foi mais do que uma filha, né? Deus me deu a cura antes dela. E hoje eu tenho minha filha para louvar e agradecer o nome dele, né, que é a alegria da nossa casa, assim como o meu Pedrinho, ela também veio para acrescentar. Hoje, nossa Rebeca tem 2 anos, é muito alegre, é uma menina que ama adorar o Senhor, é o nosso milagre, né? E Deus não só deu o milagre de conceder Rebeca, né, para a gente, mas também a questão financeira, que era uma das preocupações, e Deus proveu tudo. Tudo Ele mandou que eu precisava nos detalhes. Aquilo que eu pensava, que eu pedia, o Senhor proveu. Além disso, Deus também sempre tem colocado pessoas para nos ajudar, para nos dar aquele suporte, porque a igreja do Senhor é isso, né? Somos irmãos e Deus tem levantado irmãs em Cristo para nos ajudar e nos abençoar com tudo isso. E hoje eu quero dizer para você que muitas vezes sonha, né? Sonha com um filho, sonha em um milagre do Senhor, creia que o Deus que me curou, o Deus que fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Amém?
Tá vendo o que Deus faz? Acredite, esse Deus é Deus de milagres. Deus fez algo tremendo aí na vida da nossa irmã. Está aí o testemunho da irmã Thalita. Deus abençoe a serva de Deus, seu esposo, o presbítero Timóteo, o Pedro, né? E toda essa família. Olha o que diz o Salmo 113, versículo de número 4 e o 9. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse Deus é um Deus que cura até mesmo a esterilidade. Esse Deus é um Deus que dá filhos. Aqui diz o texto, faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Né? A serva de Deus contou aí o milagre, já tinha o pequeno Pedro, né? Que é um pregador. E Deus deu agora essa criança, a sua filhinha, 2 anos. Mas o que eu quero é aproveitar o momento e na direção de Deus aqui, de tudo que a gente ouviu, dizer a você, minha irmã, você que está orando, você que não tem filhos, mas deseja, está pedindo uma resposta de Deus, olha a palavra de Deus. Se você é estéril, Deus pode te curar, te dar saúde. Você pode ser mãe de filhos, diz aqui o texto, né? Faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos, não é filho, não é filhos. Creia, Deus vai te dar também. Ore, clame a Deus, que esse Deus é um Deus que faz maravilhas, é um Deus que responde às nossas orações e de repente você pode estar aí com o seu milagre nos seus braços. E o milagre que Deus tem para fazer é tão grande que você vai testemunhar também. Assim como você ouviu esse testemunho hoje, quem sabe um dia você vai estar aqui testemunhando que Deus também te deu o teu filho, a tua filha. Para Deus nada é impossível. Glória a Deus, esse Deus é grande, né? Esse Deus é tremendo, né? 9226-6009. Você pode mandar a mensagem em áudio. A partir de então, você já pode aí pegar o seu celular, mandar essa mensagem. Amém? No máximo 1 minuto e 30, você manda aí, grava em áudio, se identifica, certo? Diga seu nome, a cidade de onde você está falando e participe dessa programação. Glória a Deus, nós vamos de louvor, mas eu quero dizer para você, nesta noite abençoada, que o Deus que nós servimos, Ele vai além da medicina. Não importa o que você esteja vivendo, sofrendo aí a enfermidade, a doença. E por que eu estou dizendo isso? Porque ainda hoje, neste programa, eu vou orar por cura, por milagres. Eu vou pedir a Deus pela sua vida, você que está enfermo, doente e está precisando de um milagre do Senhor. Deus pode te curar nesta noite. Você que está me assistindo aí no hospital, sinta a presença, a graça, a força que vem de Deus. Você não está só. Ainda que humanamente falando, você esteja sozinho. Mas o Deus que você serve, Ele está aí bem pertinho de você nesse momento. Sinta-se acolhido, abraçado por Deus, confortado por Deus. Há momentos que é difícil demais, as lágrimas não tem como controlar, elas vêm mesmo. Mas Deus te entende. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está chegando um novo dia, um novo raiar de Deus vai chegar, com mudanças, com alegria, com um sorriso na tua vida. Não fica triste. Recebe aí um abraço aí na tua alma. Deus tem força, Deus tem renovação para você. Amém? Irmã Clara, irmã Clara Avelino, vamos louvar a Deus? Amém? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Você está seguro nos braços do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, glória a Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, pela
eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Aleluia! Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, oh glória! Em teus braços é o meu descanso, aleluia! Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O Senhor está te sustentando, Ele está contigo, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, oh glória. E se eu passar pelo vale, aleluia, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. O Senhor te guarda, me guarda. Diga comigo: em teus braços, em teus braços é o meu descanso, oh glória. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Repouse nos braços de Jesus, é nos braços dele que você encontra descanso. Aleluia, glória a Jesus. Escute isso, oh glória. Recaio em tua graça, oh aleluia. Recaio de novo em tuas mãos, aleluia. Recaio em tua graça, eu recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, oh glória, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda, aleluia. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, louve conosco. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas escute, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, está crescendo, e os ventos sopraram. Cada
cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Louve comigo, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, aleluia, adorar até o dia raiar. O dia irá raiar na tua vida, o Senhor está te vendo, aleluia. Você tem raiz, oh, aleluia, glória a Jesus. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe um bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber. Minha raiz cresceu, aleluia, e os ventos sopraram cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Louve comigo, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, aleluia. Quando eu fui ferido, machucado, minha raiz cresceu, aleluia. Quando perseguido, caluniado, minha raiz cresceu. Quando eu perdoei e esqueci, a minha raiz cresceu. Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Não é assim, aleluia? E ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar, adorar até o dia raiar, até o dia raiar, até o dia raiar. Aleluia, glória a Jesus. Amém? Acredite. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Ele fala também através do louvor. Só quem tem raiz. O processo que você está passando é Deus te dando a oportunidade de você aprofundar suas raízes, crescer com segurança, com firmeza, porque quando chegar a tempestade ou as tempestades da vida, você vai ter segurança, estabilidade, firmeza. Amém? Então entenda que o processo está te dando a oportunidade de crescimento. Queridos, queremos aqui deixar como sugestão de leitura, você que ama a boa leitura, né? Você que gosta, né, dos materiais aí da nossa querida Bereia, que com certeza tem lançado aí excelentes obras, entre elas este livro aqui do nosso amigo evangelista Marcelo Teles, A Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake? Um excelente material, né, que você pode adquirir na nossa querida Bereia, né, que vai aparecer aí o número na sua telinha e você pode ligar para lá ou até mesmo passar lá pessoalmente, ali no nosso stand da Bereia, que está próximo ali ao Templo Central. A Ressurreição de Jesus, Fato ou Fake? Evangelista Marcelo Teles, um livro muito bom,
com uma linguagem bem acessível, que todos podem ler, entender, compreender. Então você pode adquirir na nossa querida editora Bereia. Esse tema é um tema de grande relevância, porque na faculdade, na universidade onde você está, você que estuda, em algum momento pode se deparar com pessoas céticas, ateus, que não acreditam na Bíblia, que não acreditam na palavra de Deus. E nós temos na palavra do Senhor argumentos, né, que nos mostram com muita segurança que Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus, é um fato, amém? É um fato. Então você precisa ler, adquira, você com certeza vai gostar da excelente obra, né, do nosso amigo aí, evangelista Marcelo Pérez. Deus é bom e Jesus é fiel, amém? Lembrando para você o nosso número, 9226-6009. Este é o nosso número do WhatsApp, você pode mandar sua mensagem em áudio. 1 minuto, 1 minuto e 30, você pode participar e mandar aí. Daqui a pouquinho estaremos ouvindo, né, algumas participações, mas aproveito também neste momento e mando uma saudação para os irmãos que estão no sertão, na cidade de Tuparetama, a minha família, né, que está lá na vila de Santa Rita, distrito daquela cidade. Deus abençoe o presbítero Lorival Marques, que é o meu irmão e é o dirigente daquela congregação, sua esposa, irmã Leidiane, e o meu pai, irmão Francisco, e toda a nossa família, a igreja, o pastor Dário, né, que é o pastor daquela igreja. Que Deus abençoe os irmãos aí no Alto Sertão do Pajeú. Deus abençoe você que está aqui no Agreste, você que está em qualquer parte do estado de Pernambuco. A Rede Brasil, ela tem essa capacidade de nos aproximar, de unir, né, pessoas dos mais diversos lugares, né, inclusive fora do Brasil e outros estados. É uma bênção, né? Então esse Deus é bom. Nós vamos agora a algumas participações, né, de irmãos que já estão aí mandando suas mensagens, e nós temos aqui a participação da irmã Socorro de Araújo. Ela que é de Paulista, é aqui do bairro de Maranguape, não é? Maranguape 2, Paulista. Irmã Socorro, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu nome é Socorro Pinto de Araújo, eu moro em Maranguape 2. Quero mandar uma saudação para o meu filho ali em Bom Conselho, Alisson Felipe, minha família lá em Jupi, a minha filha Ariane aqui comigo. Sim. E toda a igreja do Senhor. Gostaria que me deixassem um versículo da palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Amo essa programação e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fica na paz. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Muito obrigado aí pela sua participação. O Salmo de número 121 e o versículo de número 6 e 7 e 8 que diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Acredite, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Deixa Deus cuidar de você, né? Cuidar da tua vida, como eu ministrei aqui a palavra nessa noite, né? Um Deus que guarda e que cuida dos nossos sentimentos. Vamos a mais uma participação. Irmã Cássia, ela que é da cidade de Bonito, aqui no interior do nosso estado. Irmã Cássia Roberta, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos que fazem esse programa abençoado, e também a todos os irmãos que estão na escuta. Eu sou a irmã Cássia e faço parte da EADPE, aqui em Bonito, na gestão do pastor Genivaldo Marques, o qual também sou grata a Deus pela sua vida e do nosso pastor presidente Ailton José Alves. Estou muito feliz de estar participando desse quadro abençoado, juntamente com os irmãos, e aproveito essa oportunidade para pedir que os irmãos continuem orando pela minha vida e da minha família, para que o Senhor continue nos abençoando e nos ajudando em tudo. Que o Senhor continue abençoando aos irmãos. Amém. Deus abençoe, né, a igreja aí em Bonito. Pastor Genivaldo, um grande abraço para o servo de Deus e todos que congregam aí, fazem parte da igreja do Senhor Jesus.
nessa cidade tão linda, né? Cidade bonita, realmente faz jus ao nome. Se você não conhece, precisa conhecer, não é? Cidade bonita, com as suas famosas cachoeiras. Deus abençoe, povo abençoado por Deus, né? Vamos para mais uma participação, vamos aqui da cidade paulista, irmã Josiane, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Salve da igreja com a paz do Senhor, me chamo Josiane, peço oração por mim, para que os irmãos orem, pois fui acometida com depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. Após o término do meu relacionamento, eu era dependente emocional. Peço que os irmãos orem para que Deus me ajude a passar toda essa dependência só para Jesus, para que eu possa ter forças para recomeçar a minha vida. Gostaria muito que os irmãos orassem também para que Deus restaurasse meu casamento, a minha família, e que Deus continue abençoando a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém, minha irmã. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo um momento de oração e vou incluir não só ela, mas outros, né? Que precisam de um socorro do Senhor. O Salmo 131 e o versículo de número 2, de certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a minha mãe, tal é a minha alma para comigo. Israel, espere no Senhor, desde agora e para sempre. Esse verso 2 é tremendo, né? O salmista Davi diz, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança que depois que ela é amamentada pela mãe, ela não tem mais motivo para chorar. Não é quando ela está com fome, ela grita, ela chora, ela está chamando a atenção do jeito dela. A mãe entende que ela está com fome, amamenta a criança. E depois que ela é amamentada, ela está satisfeita e não tem mais necessidade de chorar. Ela está ali calma, tranquila, até dorme no seio da mãe. Davi olhou para isso, para esse exemplo de uma criança desmamada e diz, eu também já fiz sossegar, calar a minha alma. O que é calar a alma? É não viver mais gritando em desespero. Alguém que não tem paz, não tem sossego. Davi diz, eu fiz sossegar a minha alma. Sossega a tua alma. Deus, Ele está cuidando de você, vai ficar tudo bem. Amém, irmã Maria, lá de Pau Amarelo. Pai do Senhor, minha irmã. Boa noite, me chamo Maria de Pau Amarelo. Eu queria pedir oração pelo meu filho Cauã, que mora em Peixinho. Eu queria pedir uma meditação. Amém. Amém, minha irmã. Eu deixo para a sua meditação um versículo que está no Salmo de número 57, versículo 1, Salmo 57, versículo 1, que diz assim a palavra, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti e à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Quem não enfrenta calamidade nessa vida? Quem não enfrenta vendavais? Mas aqui nós destacamos 3 coisas que Davi fala. Primeiro, ele reconhece que não merece nada, por isso que ele diz, tem misericórdia de mim. Então nós só recebemos as bênçãos de Deus porque Deus é misericordioso. Segundo, Davi diz, o salmista diz o seguinte, a minha alma confia em Ti. Você precisa confiar em Deus. Confiar em Deus é muito mais do que crer e acreditar nele, mas é se entregar completamente a seus cuidados e saber que Ele tem o controle, o comando de todas as coisas. E por último, Davi diz assim, à sombra das Tuas asas me abrigo. Se abrigue em Deus, descanse nele. Salmo 91 diz, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então se abrigue no Senhor, porque nos braços, né, nas asas de Deus você está seguro. Né? Aqui uma linguagem figurada para a gente entender que assim como uma ave acolhe, protege os seus filhotinhos, Deus também está nos protegendo, Deus está cuidando de nós. Irmã Cleia, Vitória de Santo Antão, Cleia Fernanda, a paz do Senhor. Olá, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Eu me chamo Cleia e sou de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Vim pedir oração pela minha família e pela salvação e conversão de José Carlos
e também quero um versículo da parte do Senhor. Desde já eu agradeço a vocês, que Deus derrame sua graça, sua misericórdia na vida de cada um desse programa. Esse programa é luz no mundo. Amém, é verdade. Eu vou deixar para a meditação da sua pessoa, irmã Cleia, Salmo 91 e o versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha o que Deus diz. Você vai invocar, vai ter resposta. Deus se compromete em responder. Segundo, estarei com ele na angústia. Deus está com você, você não está só. Terceiro, livrá-lo-ei. Deus tem livramento. E sabe o que vai acontecer? Você vai glorificar a Deus, porque Deus é um Deus tremendo. Vamos lá, em Cuiabá, Mato Grosso. Que coisa boa, a Rede Brasil vai alcançando aí vários estados, nossos irmãos nos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, né? Estão aí nos acompanhando nesse momento. E vamos conversar agora com a irmã Tamires, ela que é de Cuiabá, Mato Grosso. A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor a todos. Me chamo Tamires, sou de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Eu peço a todos que continuem orando pelos missionários do Missão Amém. Portas Abertas. Muitos têm deixado suas famílias para levarem as boas novas de salvação, para que vidas possam ser alcançadas por Sim. Cristo. Amém. Muito bem. Eu quero aproveitar, a irmã fez menção aí dos missionários, né? E mandar aquele abraço, aquela saudação para os nossos irmãos missionários, né? Você que é missionário na Argentina, né? Temos várias famílias ali enviadas por esta igreja e por outras também. Você que é missionário na África, Deus abençoe sua vida, sua família, aos nossos missionários que estão ali em África do Sul, como também Moçambique, Guiné-Bissau, nossos missionários em Portugal, Peru, onde você estiver, sinta-se abraçado pela igreja que está aqui segurando a corda da oração, orando, lhe ajudando, amém? Queridos, ouvimos aqui várias participações, inclusive pedidos de oração, e eu quero nesse momento lhe convidar para orarmos a Deus. A oração é uma maneira, é uma forma de nos aproximar de Deus. E esta aproximação, ela deve ser com confiança, com segurança. Hebreus 10 e 19 está escrito: tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia para entrar. Então você precisa entender que Deus é o seu Pai, que Ele está pronto para lhe ouvir e que você pode com confiança falar com Ele. Então fale com Deus nesse momento. Vamos orar pelas famílias, pelos enfermos. Vamos orar por porta de emprego. Vamos orar pelo Brasil. Ore comigo, Senhor Deus, querido Pai. Louvado e engrandecido é o Teu nome para sempre. Senhor, eu quero Te apresentar, Senhor, cada telespectador neste momento, cada rádio ouvinte, cada pessoa que tem participado desta programação, mandando mensagens, fazendo seu pedido de oração. Tem situações que somente o Senhor pode resolver. Problemas difíceis aos nossos olhos. Causas, Senhor, que somente a Tua ação, o Teu poder, para mudar a situação, mudar o rumo. Ó meu Deus, eu Te peço agora por famílias que estão vivendo momentos de guerras, de conflito, momentos difíceis. Tu és o Deus de paz. Tu és o Deus que acalma a tempestade. Tu és o Deus que traz bonança. Estende as Tuas mãos, Senhor, abençoando cada família nesse momento. Curando, dando saúde àqueles que estão doentes, levantando os caídos, fortalecendo os fracos. Ó Deus, abre portas, portas de emprego, portas de oportunidade, portas, Senhor, de providência. Tu és um Deus grande, um Deus santo, poderoso, soberano. Nas Tuas mãos está todo o poder. E eu Te peço, abençoa essa família, abençoa, Senhor, esta pessoa que está me acompanhando agora e que está pedindo algo da Tua parte. Nas Tuas mãos há poder
E nós cremos, Senhor, nas maravilhas, os milagres. Nós cremos que Tu estás agindo, Senhor. Pai amado, abençoa a Rede Brasil. Abençoa, Senhor, toda a equipe dessa programação, a produção do programa, o nosso pastor Ailton. Abençoa, Senhor, o nosso país. Ajuda o nosso Brasil. O Brasil precisa de Ti, Senhor. Abençoa cada um que neste dia, nesta noite, continua aí, Senhor, trabalhando, aqueles que estão no seu posto de serviço nesse momento, trabalhando. Ajude, dê livramento, proteja aqueles que estão em casa, aqueles que estão desanimados, quem sabe tristes, frios na fé. Traga, Senhor, renovo, traga força, graça para estas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Neste momento, nos resta agradecer a você que esteve conosco até este momento aqui, acompanhando a programação, compartilhando, mandando a sua mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Nossa gratidão ao nosso querido pastor Ailton. A gratidão aqui também a essa equipe maravilhosa da Rede Brasil. E a você que esteve conosco até agora. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida agora e sempre. Amém? Vamos encerrar louvando. Nossa gratidão, claro, à serva de Deus, a irmã Clara Avelino, que vai encerrar neste momento adorando a Deus conosco. Amém, pastor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor já tem falado que está contigo e está te sustentando. Aleluia. Quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia, glória a Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia, glória a Jesus. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Ti, não é assim? Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Oh, aleluia! Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aquieta a tua alma nessa noite, aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aleluia, escute. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no meu coração, me amarre a Ti pra eu não desistir. O Senhor está cuidando de tudo. Eu não quero mais fugir da Tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Aleluia! E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor. No Teu amor, Senhor. Aleluia! O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Aleluia, escute.
vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor vai estar ao teu lado, aleluia, te segurando, te assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se você cair, a mão de Deus vai te levantar. E se você chorar, o Senhor a tua lágrima vai enxugar. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, aleluia. Faz meu coração ouvir tua voz, aleluia, glória a Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.